boa tarde, um abraço para você ligado na TV Aparecida, que você tenha uma boa terça-feira, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estamos chegando para deixar você muito bem informado das coisas do nosso futebol. Estes são os destaques do programa de hoje. Hoje no Inesquecível, vamos relembrar um título histórico do Botafogo. Libertadores da América, o Santos entra em campo hoje para conseguir a classificação. E na Liga dos Campeões, hoje é dia de superclássico entre Barcelona e Real Madrid. Essas e outras informações são um prato cheio para um show de comentários com Larissa Rodrigues e Daniel Santana. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, André. Boa tarde, Larissa, colegas, companheiros de casa que praticam mais esportes. Real Madrid e Barcelona tá ficando enjoado, né? Tá. 4 ou 5 aí nos últimos dias. Então eu vou falar do Santos, que entra para decidir sua vida na Libertadores, lá no México contra o América. Você sabe quem que é o principal jogador do América? Não. Rosinei, você lembra do Rosinei? Rosinei que jogou no Corinthians. Sei, lembro. Tá lá no América, é ídolo lá. E hoje deve tentar alguma coisa para o time mexicano, uma tentativa de classificação em cima do Santos, que não vai ser fácil, porque o time do Santos, para mim, é um baita de um time, mas que vai ser um jogo complicado, afinal de contas, jogar no México nunca é fácil. Quem disse que o Corinthians não está na Libertadores, né? Está sendo representado lá pelo corintiano Rosinei. Só assim mesmo, né, André? Tudo bem, Larissa? Tudo bem, André? Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Eu vou contrariar o Daniel e vou comentar o Barcelona. Eu sei que já é o 4º jogo aí na sequência, mas não tem como a gente não falar. Expectativa de um jogaço aí, quem sabe mais um show de Messi, mas o Cristiano Ronaldo está prometendo aí acabar com os planos do Barcelona. Será que ainda dá? Vamos agora com um quadro inesquecível, tradicional de toda terça-feira aqui na TV Aparecida, relembrando um título histórico do Botafogo. Em 1989, o Botafogo chegava a 21 anos sem conquistar um título estadual. E o jejum foi quebrado na decisão contra o Flamengo. Maurício, no segundo tempo, fez o gol da vitória alvinegra. E o jejum foi quebrado. Botafogo, campeão carioca de 1989. Um título inesquecível. O técnico desse time era o Valdir Espinosa, tinha o Paulinho Criciúma. Lembra desse time, Daniel? Lembro da emoção que foi para o torcedor botafoguense esse título. Eu tenho alguns parentes que moram ali em Brasília e que são torcedores do Botafogo. Eu me lembro, eu estava em Brasília nessa época, quando teve esse jogo, e foi uma emoção muito grande. Afinal de contas, havia mais de 21 anos que o Botafogo não conquistava um título. Então, apesar de ser um título estadual, e nessa época os estaduais tinham um maior peso do que eles têm hoje, devido à fila que o Botafogo estava naquele momento, foi como ser campeão da Libertadores. A emoção foi a mesma, a festa foi a mesma, não só no Rio de Janeiro, mas para o torcedor botafoguense no Rio de Janeiro inteiro, no Brasil inteiro. Inclusive, claro, porque foi em cima do seu maior rival, o Flamengo. Eu acho que o André gosta de trazer no inesquecível para meio que animar a torcida, né, não, André? O Botafogo que está aí ainda recuperando. Está ainda se recuperando aí da eliminação da Copa do Brasil, não conseguiu chegar também muito à frente aí no Campeonato Carioca. Eu acho que você trouxe para dar uma animada para os botafoguenses. E é claro que esse título realmente foi inesquecível, porque foram 21 anos, na verdade, se o Botafogo comemorar qualquer título. E ainda conquista em cima do Flamengo, os botafoguenses foram ao delírio realmente com esse título. E a expectativa agora é que isso inspire, eu acho que o André faz para isso, inspire o Botafogo para um bom campeonato brasileiro. Primeiro vem a notícia boa, depois a ruim, né? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, julgou ontem os jogadores de Botafogo e Avaí pela confusão após o apito final da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo lado alvinegro, o técnico Caio Júnior e os atacantes Louco Abreu e Herrera foram punidos. Caio Júnior foi suspenso por uma partida, Louco Abreu pegou 4 jogos de gancho e Herrera, por ser reincidente, 5. As punições do Botafogo serão aplicadas no Campeonato Brasileiro, já que o time está eliminado da Copa do Brasil. Fica ruim para o Botafogo aí, porque no começo do campeonato, né, num momento
onde outros clubes vão estar mais preocupados com algumas competições, como a própria Libertadores, como a Copa do Brasil, que é um momento onde clubes que só se preocupam com o Campeonato Brasileiro, como o Botafogo, devem se empenhar mais para conseguir somar pontos, para conseguir fazer um começo de campeonato bom, uma boa campanha. O Botafogo vai estar desfalcado de 2 dos seus principais jogadores, Louco Abreu e também o argentino Herrera. E vão ser 4 partidas para uns, 5 para outros, né? Foi uma punição realmente severa, mas merecida. Então, vão ser pelo menos o início do campeonato, quando vai estar realmente se esquentando para disputar o campeonato, quando estaria podendo aproveitar que os outros times estivessem voltados para as outras competições, o Botafogo desfalcado de 2 de seus principais jogadores. E na equipe do Fluminense, ainda no Rio de Janeiro, né, pela primeira vez desde que foi afastado do Fluminense, o atacante Emerson Sheik deu o seu parecer em relação ao fato que culminou na sua rescisão de contrato com o Fluminense. Ele está magoado, se mostrou magoado e acredita que o caso poderia ser conduzido de uma outra maneira, principalmente pelo fato de ele ter sido o autor do gol do título brasileiro de 2010, conquista essa que não acontecia há 26 anos. Será que o Fluminense agiu bem? Será que foi dessa maneira mesmo que contaram? Que ele estava cantando a música Bonde do Mengão dentro do ônibus do Fluminense? Sim, até porque os testemunhos são muitos de pessoas que estavam lá, então realmente o episódio que aconteceu foi esse. Agora, o Fluminense eu acho que agiu de maneira certa em 2 momentos. Primeiro, no momento onde acabou afastando ele do grupo, já dentro do ônibus, porque aquilo, querendo ou não, foi uma motivação a mais para os jogadores do Fluminense. Aquele episódio acabou fazendo com que os jogadores do Fluminense chegassem mais motivados ainda para aquele jogo dificílimo em que o Fluminense conseguiu a sua classificação. Segundo, o Sheik dá demonstrações, acredito eu, desde a saída do Muricy Ramalho, do Fluminense, de que não quer continuar. Ele recebeu uma proposta do Flamengo no começo do ano, não aceitou, preferiu ficar no Fluminense, mas desde a saída do Muricy, ele acabou perdendo espaço no time titular, deu algumas declarações no Twitter, quando ficou fora de alguns jogos, acabou conturbando o ambiente. Então, por isso, me parece que o desejo dele não é continuar no Fluminense. O Fluminense é um clube que tem tantos jogadores, tantas opções, não pode deixar um jogador só atrapalhar os restantes. Então, afasta, o atleta vai procurar a sequência da sua carreira no outro clube. E ele afirma que o Fluminense deveria ter lidado com a situação de outra maneira. Eu não vejo outra maneira. O jogador pediu realmente para que isso acontecesse. Eu acho que o Fluminense agiu corretamente. Não tinha outra maneira de ter feito isso, não. E o Mais Esportes não para, e você vai ver na sequência. Tudo sobre o Santos, que joga hoje pela Libertadores.